Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, depois de inserir os dados no nosso CRUD, agora eu preciso editar, não é? Se eu precisar alterar alguma informação, como é que eu vou fazer? Vem comigo que eu te mostro. Já estamos aqui no nosso PyCharm e vamos dar continuidade. Depois de criar uma função, uma view para adicionar um autor, eu vou criar uma view, uma função, né, para editar um registro que já está no banco. Então vamos lá, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função def autor, eu vou chamar de edit. Pode ser editar, pode ser o nome que você quiser, lembra disso, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. A ideia de editar um registro não é basicamente a mesma da gente inserir um registro. Eu preciso pegar o formulário e editar os dados que estão lá e salvar. Qual é a diferença então de adicionar e editar? A diferença é que o formulário já vem preenchido com os dados que eu já tenho do meu registro salvo, tá certo? Então eu preciso, antes de passar o formulário, recuperar os dados daquele registro específico que eu estou trabalhando. E qual é a forma que a gente tem de encontrar um registro específico dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela? É através da chave primária. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso edição do autor. Então, voltando aqui para o PyCharm. Então, dentro do autor edit, além do request, da requisição, eu vou precisar receber um valor. Que valor é esse? A chave primária do autor que eu quero editar. Então, assim que o usuário clicar no botão de editar, ele vai abrir essa view, essa função que a gente está criando, passando a chave primária desse autor que a gente vai editar. Então, ele vai receber essa chave primária, por isso que eu tenho que colocar aqui dentro, beleza? Então, vamos lá. Se eu estou recebendo esse autor, eu preciso buscar lá no banco. Então, eu vou dizer aqui, ó, o autor que eu quero vem lá da classe autor, objects.get. Por que get? Porque eu quero buscar, pegar exatamente aquele objeto que a chave primária seja a mesma que for passada pelo parâmetro. Então, quando o usuário clicar no botão editar, ele vai mandar a chave primária daquele autor aqui para dentro da view, que vai ser salva nesse autor PK. Essa autor PK eu vou comparar e vou pegar o objeto de autor e salvar dentro da variável autor. O restante da estrutura da nossa view é muito parecida, para não dizer idêntica, né, com a view de adicionar. Eu vou pegar um formulário, uma variável form, e vou passar o autor form, recebendo o request post or none. E agora eu vou dizer qual é a instância desse formulário, ou seja, é para ele trazer os dados de algum objeto, de alguma instância. Qual é essa instância? Qual é esse objeto? O autor que eu acabei de buscar lá da minha classe com a chave primária que eu recebi. Tá? Depois do formulário, aí o restante segue igual. Se o método utilizado for post, se o meu formulário é válido, então salva os dados que vieram do formulário e depois de salvar, redireciona para o meu CRUD. Além disso, para renderizar o formulário, passa o contexto, onde eu vou passar o meu formulário. E aí, eu vou dar o meu return, render, request e portal barra, model template view. Fizemos a view, precisamos de um template. Vamos chamar esse template de autoredit.html e vamos passar o nosso contexto. Dessa mesma forma, a gente vai pegar aqui o nosso autor add
vamos criar uma nova página HTML, vamos chamar de autor edit. Nós vamos estender essa nova HTML do nosso base e dentro desse base nós temos um bloco que se chama content, que é ele que vai receber todos os nossos dados e renderizar dentro da estrutura do nosso template base. Vou criar uma div, um card, vou criar o corpo desse card para ficar idêntico ao que a gente fez na inserção, tá, pessoal? Vou colocar aqui editando autor, uma linha horizontal para separar. E aqui a gente vai criar o nosso form. Qual é o action dele? Pegando a mesma ideia, a mesma lógica do que a gente fez para adicionar. Vai ser autor edit. Ainda vai dar um errinho aqui porque não foi criado, tá? Qual é o método do nosso formulário? É post. Lembram? Todo e qualquer formulário do Django nós precisamos passar o token, o CSRF token. Vamos mandar renderizar o nosso formulário como parágrafo e vamos adicionar os nossos botões. Um botão de classe BTN Success para ficar verdinho, do tipo submit, que é o salvar, e um link que tenha uma classe BTN Danger para ficar vermelhinho, que vai me redirecionar de volta para o CRUD do autor, caso eu clique nesse botão que vai estar com os dizeres, o velo, o título dele, cancelar. Beleza, fizemos o nosso autor edit, a nossa view está dando algum errinho aqui. A gente vai ver o que é esse erro que está mandando rodar o nosso servidor. Por quê? Quando ele tem um erro, ele vai dizer aqui pra gente, ó, na linha 47 tem um erro do nosso views, aqui no context, ó, unindented. Eu tô com algum erro de indentação. E se a gente for olhar aqui, ó, o meu context está fora do if, ó. Ele está um pontinho para o lado. Então, vamos organizar ele aqui agora. E o nosso return também. Pronto. Era só o erro de indentação, tá? Tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque Python não usa begin end, não usa abrir chave, fechar chave. Ele usa a indentação para controlar o bloco de comando que faz parte de uma determinada estrutura, tá? Tudo isso faz parte da def, por isso que tem que ficar tudo indentado igualzinho. Beleza, fiz a view, fiz o template, vamos amarrar as duas na minha URLs. Então vamos lá, path, autor / edit, só que agora eu preciso passar também a chave primária daquele autor, não preciso? A PK dele. Dentro da minha URL, como é que eu vou passar essa chave primária? Eu não vou passar um número, a chave primária é um número. Então, eu vou passar aqui um int autor pk. Tá? Isso vai abrir a minha views autor edit. Eu vou dar o nome de autor edit. E aí a gente passou aqui, ó, a nossa chave primária na URL. Então, lá no nosso CRUD, onde é o lugarzinho do botão editar, agora a gente vai chamar o link que vai abrir esse nosso formulário com os dados preenchidos. Então aqui no nosso link A, eu vou adicionar um href, que é para abrir um link. A URL é a que a gente acabou de criar, que é o edit. Só que olha só, ele ficou marcado em amarelo. Por que aconteceu isso? Nós não dissemos que tanto a minha view quanto a minha URL eles estão passando um parâmetro, ou seja, o nosso ID, a nossa chave primária do autor para que eu possa identificar. Então, quando eu criar a URL e chamar essa URL que obrigatoriamente exige um parâmetro a mais, eu preciso passar esse parâmetro dentro do meu código HTML também. E como é que eu vou fazer isso aqui? Além de escrever aqui a URL do autor, eu vou passar a chave primária do autor.
é só colocar aqui, ó. Eu não estou trabalhando com o autor, não foi assim que nós trouxemos o nome, o e-mail e a data de nascimento, que é a variável autor, é a variável no momento do loop do for, que está percorrendo todos os autores. Então, quando ele passar o nome, o e-mail e a data de nascimento, cria o botão para editar e também passa o ID desse autor aqui. É só isso. Agora a gente vai ver se isso vai funcionar. Vamos atualizar aqui para a gente visualizar. Olha só, eu vou pegar esse que eu criei na aula passada, no vídeo passado, que está aqui teste@teste. Eu vou editar. Vamos clicar para ver? Opa, funcionou. Olha só, ele trouxe editando o autor e trouxe os dados preenchidos. Vamos fazer uma alteração aqui, só para colocar aqui, @outlook.com, teste edição. Vamos ver se vai funcionar. Salvei. Olha só, teste edição @outlook. Pronto, o nosso CRUD está editando os registros que aqui estão. E é bem prático, bem simples e rápido para a gente editar. Agora é só dar sequência no seu projeto e criar a parte de edição nos seus outros CRUDs. Que no próximo vídeo a gente vai ver como excluir um registro que está no banco do nosso CRUD. Valeu, pessoal, e até lá!